Olá, bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução. Hoje nós vamos trabalhar um conceito de ácidos base mais voltado, para análise quantitativa do caráter ácido e básico de uma solução, do que propriamente identificar quem é ácido e quem é base. Na aula passada nós falamos sobre ácidos base, fizemos as reações de neutralizações, Ácido base, ácido mais base vira sal e água. E hoje nós vamos falar sobre pH e pOH. Veja bem, alunos, o conceito de pH e pOH nos livros didáticos convencionais estão na parte de físico-química, tá certo? Mas veja bem, nós estamos organizando as nossas aulas numa sequência didática que possibilita você aprender melhor e lidar com a química, nos seus estudos aí da melhor forma possível. Nós consideramos que é melhor para o seu aprendizado a gente falar sobre ácido e base e suas reações e já introduzir o conceito de pH e pOH do que propriamente falar de sal, de óxido e fechar a fatura e depois lá na frente seguir a sequência didática dos livros didáticos e falar de pH e pOH. Não. Para nós aqui, nós consideramos que é mais didático para você aprender melhor a gente já trabalhar pH e pOH. Como nós trabalhamos os conceitos de mol, de quantidade em gramas, Fizemos toda aquela análise quantitativa de massa molar, massa molecular, antes, lá nas primeiras aulas. Se você não assistiu, volta lá nas aulas 3, 4, 5 aproximadamente, tem exercício de revisão sobre os conceitos de mols, Vai ficar fácil para você introduzir a parte de pH e pOH. E outra coisa, nós vamos usar logaritmo, Coisa também que nas nossas aulas de matemática já foi estudado e trabalhado com muita precisão. Se você não sabe logaritmo, volta nas nossas videoaulas de matemática para estudar log. Volto a ressaltar que eu vou publicar 150 aulas aqui no nosso canal, no nosso espaço. Serão 50 de matemática, 50 de química e 50 de física. Essa é a aula aproximadamente 25 de química, E nós já estamos na metade do caminho. Matemática, nós estamos na aula 33, 32 aproximadamente. Falta 18 aulas. Quero ressaltar a vocês que eu dou aula das 3. Essas 150 aulas serão aulas da minha autoria, simplesmente porque do planeta onde eu vim não existe super especialização. Somos capazes de aprender e estudar qualquer coisa, não é verdade? E usamos a inteligência para aprender rápido e melhor. E hoje nós vamos falar aqui desse conceito. Então nós vamos fechar com pH e pOH. Veja bem, nós vamos fechar com pH e pOH, a parte de química inorgânica. Próxima aula vai ser uma aula de revisão dos 5 exercícios, falando só de ácidos e bases. Retornaremos com a aula de matemática depois, números complexos e polinômios. Nas próximas aulas de química, na sequência, virão sais e óxidos e já dando uma pequena introdução em cálculo estequiométrico, tá certo? Então, a nossa sequência aqui, ela foi organizada didaticamente para possibilitar você aprender da melhor forma possível. Consideramos que essa sequência ela seja primordial, a gente sequenciar dessa forma para que você possa aprender melhor, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver lá, tem uma definição aqui de pH, pOH. pH e pOH representam a análise quantitativa em mols por litro das concentrações hidrogeniônica e hidroxiliônico de uma dada solução ou meio. Aqui hidroxiliônico, eu vi isso no livro didático, mas como é concentração, vamos colocar no feminino aqui, ó, hidroxiliônica, Vou colocar um A aqui, Porque senão não fica meio as concordâncias. Mas eu tirei isso de um livro didático aí muito famoso aí, tá? Não vou falar o nome do autor, não. Vamos lá. Então o pH, ele é um valor que varia
tá? Primeira coisa, ele varia de 0, né, até 14, tá? Aqui, ó, colocar de 0 a 14. 7 representa neutro e o pOH mesma coisa, ó. Bom, o pH, vamos escrever aqui, ele mede o caráter ácido, certo? Ácido de uma solução. E o pOH, assim, ó, OH maiúsculo aqui, mede o caráter básico. Ah, professor, quer dizer o seguinte: pH mede o caráter ácido, pOH mede o caráter básico. Beleza, maravilha. Esse caráter significa o seguinte: eu tenho uma solução em cima da mesa, eu quero saber se ela tem caráter ácido ou básico. Se ela tiver caráter ácido, ela vai ter maior concentração hidrogiônica, correto? O que é a concentração hidrogiônica? É a concentração do H+ na solução. Quanto maior a concentração de H+ na solução, maior é o caráter ácido. Maior concentração de OH-, maior é o caráter básico, correto? Então, concentração OH- e OH-, caráter básico. H+, caráter ácido. Então, uma solução que tem uma concentração, correto, acima de 1 vezes 10, né, a menos 7 de hidrogênio, ela vai apresentar caráter ácido, correto? Uma solução que tenha uma concentração acima, né, maior que 1 vezes 10 a menos 7 mols por litro de OH-, ela vai apresentar caráter básico. Nossa, professor, você está falando umas coisas difíceis aí, hein? Na reta ali, como que eu posso identificar? Ó, pH menor que 7, no pH, você vai ter caráter ácido. pH maior que 7, você vai ter caráter básico, correto? Em uma solução, em um meio, enfim, onde você achar uma determinada substância, você quer medir. Por exemplo, refrigerantes, né, no geral, geralmente tem pH abaixo de 4, né? Refrigerantes aí com pH 3,5, 3. O café tem pH aproximadamente 3,5, né? Então ele é ácido, ele tem caráter ácido, tá? Ele tem ácido, tem concentração hidrogiônica. A mesma coisa acontece aqui, ó, 0 até 14 no pH. pOH abaixo de 7, caráter básico. pOH maior que 7, caráter ácido. Eita, professor! Então, por exemplo, significa o seguinte, que se eu tenho numa solução uma concentração hidrogiônica menor que 7, não, a concentração, espera aí que você já vai entender, um pOH, né, uma concentração hidrogiônica maior que 10 a menos 7 mol por litro, eu vou ter um pH menor que 7, ela vai ser ácido. Se ela tem o pH menor que 7, ela vai ter o pOH maior que 7, com certeza. Por quê? Porque o pH de uma solução mais o seu pOH tem que dar, no máximo, 14. Eita! Maravilha, hein, professor? E como é que eu faço para calcular o pH de uma solução? pH de uma solução você vai calcular por menos log base 10, tá? Da concentração de H+. Se não sabe log, vai ter que voltar lá na nossa aula de matemática. E o pOH, ele vai ser menos log da concentração de OH-. Nossa, que maravilha, hein? Ah, professor, então como é que ficaria essa situação?
Imagina você que você tem uma solução hidrogênica, tá? Uma concentração hidrogênica, pH, de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aí, o que você faz? Você vai pegar e vai calcular qual é o pH dessa solução com uma concentração 1 vezes 10 a menos 5. Ô professor, então eu posso já jogar direto aqui, né? pH, pH é igual a menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Sim, peraí, deixa eu fazer esse negócio direito aqui, bonitinho. Olha lá, ó. Correto? Aí, ó. É só jogar lá dentro do log e calcular esse log aí. Se você está fazendo curso superior, né? Se você está fazendo uma faculdade de química, uma faculdade de engenharia, né? Engenharia química e... Enfim, na universidade, você não vai precisar só jogar a calculadora, pegar uma calculadora científica e calcular lá menos, colocar menos log, é base 10, né? De 1 vezes 10 a menos 5 e já vai sair o resultado. Correto? Entretanto, nos vestibulares você não vai poder usar a calculadora. E no ensino médio também não. Nas provas aí eu não tenho problema nenhum com calculadora, tá? E eu acho que o vestibular moderno hoje já não deveria ter essa preocupação. Eles só proíbem o uso da calculadora por conta de cola, né? Às vezes o aluno vai lá e burla o vestibular, leva um aparelho eletrônico lá que fornece as respostas para ele lá. Então ele já evita isso aí. Então o que você pode fazer? Você vai ter que fazer a continha, né? Então pH é igual a menos log 1 vezes 10 a menos 5, vamos deixar como sendo 10 a menos 5. Um elemento neutro, não é? 1 vezes 10 a menos 5. Aí, ó, a propriedade logarítmica. Aqui é menos 5, não é? Esse menos 5 como expoente vai ficar aqui na frente, ó. Vezes log da concentração, né? Log de 10. Aqui, ó. Correto? Menos com menos dá mais. Vezes o log de 10 na base 10, a base é 10, ó. Log de 10 na base 10, quando não tem nada é 10. Vezes 1, então é 5. Nossa, professor, então quer dizer que o pH é igual a 5? Sim, maravilha. Maravilha, pH 5. pH 5, o caráter dessa solução, ela tem caráter ácido. Oh, legal. Legal, bacana. Bacana. Ô, professor, e para achar o pOH agora dessa solução? Ué, você sabe que pH mais pOH é igual a 14, não é isso? Então, vamos lá, ó. Vamos lá. 5 mais pOH igual a 14. Olha a equação aí, ó. Passa o 5 menos para lá, o pH vai me dar 9. pOH 9, pOH 9, ó, acima de 7, pOH igual a ácido. Isso deu certo, né? Porque se o pH é abaixo de 7, o pOH tem que ser acima de 7. Nossa, verdade, né? Realmente, ó, um pH menor que 7 implica um pOH maior que 7 e vice-versa, né? E um pH maior que 7 implica um pOH menor que 7 aí, ó. Se o pH é menor que 7, o pOH é maior que 7. Se o pH é maior que 7, o pOH é menor do que 7. Entenderam isso, alunos? Só jogar no log. Aí você pergunta assim para mim: ô professor, é o seguinte, o senhor pegou, multiplicou por 1 aqui, colocou, vai ser sempre assim? Sempre 1 vezes 10 a menos 5? Sempre, alunos, sempre. Não, nem sempre. Nem sempre. Eu posso ter 2 vezes 10 a menos 5 no pH. Aí, eu vou ficar com log de 2 log de 2 na base 10. O vestibular tem que dar o valor do log de 5, de 7, de 13. Ali, como era 1, né? Como era 1,
nós não temos esse problema. Então é o seguinte, vamos fazer um rascunho aqui na frente. Se eu tiver uma concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro, você já pode colocar o pH como sendo 8. pH é 8. Aí para 14, 6. Aí o pOH vai ser 6, com certeza, ó. pH 8 significa pOH 6. Então, olha os números, tá? Ele fala lá que a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 9. Se a concentração de H+ for 1 vezes 10 H+, for 1 vezes 10 a menos 9, o pH é 9. E o pOH vai ser 5. Tá certo? Porque é o tanto que falta para chegar em 14. Se a concentração de OH-, concentração de OH-, concentração de OH- aqui, ó, essa concentração aqui, ó, de OH-, for 1 vezes 10 a menos 3, você já pode colocar o pOH como sendo 3. E aí o pH vai ser 11, correto? Maravilha? Ó, tem que ser 1 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Porque se for 2 vezes 10 a menos 3, nós já vamos ter um probleminha. Por quê? Porque aí eu tenho que saber o valor do log de 2. Eu vou fazer exemplos aqui, nesse modelo. Tá certo? Correto? Maravilha? Então vamos lá, ó. Existem duas formas de você saber se uma solução é ácida ou é base. Uma é através do pH. Só que aí você vai ter que estar dentro de um laboratório de química, fazer as análises, né, as medições corretas, né, os aferimentos lá de medida para poder chegar nos números e poder calcular essa concentração. A outra forma é você usar os indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base são aquelas substâncias que você coloca numa determinada substância, num determinado líquido, e ele muda a coloração. Se tiver determinada cor, a coloração é tal. Se tiver determinada cor, a coloração é tal. E assim sucessivamente. Né? Então, por exemplo, alguns indicadores ácidos bases, eles ficam meio esverdeado, azulado em soluções básicas, né? Eles ficam meio próximo da coloração azul e ficam amarelos e vermelhos em soluções ácidas. Então, nós temos dois indicadores aqui, ó. O papel tornassol, né, e a fenolftaleína. O papel tornassol, ele fica vermelho em meio ácido, ó. No meio ácido ele fica vermelho. Ele vai ficar azul na base, correto? Então, você vai pegar o papel tornassol e colocar numa substância lá, numa solução. Se ela tiver caráter ácido, ou seja, pH menor que 7 ou pOH maior que 7, ela vai ficar vermelho. Aí você vai dizer, olha, aqui tem caráter ácido. Provavelmente o pH é menor que 7. Ou o pOH maior que 7. Certo? Se ela ficar azulada, o papel tornassol ficar azulado, perdão, né? Ela não, o papel ficar azulado, então você vai poder dizer que o caráter é básico. Ele vai ter um pH maior que 7, correto? Ou um pOH menor que 7. Isso aí você vai poder dizer. Você não vai dar com precisão, tá? Para dar com precisão o número, o valor, você vai ter que calcular. Mas quanto mais azulado, maior quanto mais azulado, menor vai ser o pOH, né? No papel tornassol. E quanto mais vermelho, menor será o pH. Porque pH menor significa uma alta concentração hidrogênica. É porque a base é 10 elevado a menos, ó. Correto? Escala logarítmica. Tá certo? Fenolftaleína, ó. A fenolftaleína, ela é uma substância que fica incolor no meio ácido. Ela vai ficar vermelha na base, ó. Na base ela fica vermelha. Tá certo? Então eu tô lá com a fenolftaleína, eu jogo dentro de uma substância, quero saber se ela é ácida. A mudança de cor só vai servir para você falar se é ácido ou base, tá? Agora, para calcular o pH, o número exato, aí você vai ter que fazer as proporções estequiométricas, vai ter que pegar essa solução, fazer as medidas lá, ver qual a concentração molar da solução, né? E assim sucessivamente. Agora,
Agora, você não precisa disso para dizer se a solução, você não precisa calcular o pH e o pOH para dizer se a solução é ácido ou base. Basta você usar os indicadores. No caso, o papel tornassol e a fenolftaleína são indicadores ácido-base. É muito utilizado aí nas farmácias, aí nos laboratórios aí. O químico não precisa saber de matemática, ficar usando conceitos matemáticos para poder calcular. Ele vai lá, usa uma substância e ele consegue, pela coloração ele consegue. Olha, essa substância aqui está muito azulada, ela está com azul forte. Então, provavelmente, ela tem caráter básico, né? Ela está avermelhada, opa, muito vermelho, vermelho forte. Então, ela está com caráter ácido, tá certo? Bom, alunos, falando em indicador, tá? Eu trouxe aqui para vocês um indicador ácido-base aqui, que é muito utilizado para os criadores de peixes aí. Aí você pergunta, professor, qual que é a importância, né, desse assunto do pH na nossa vida? Não sei se você sabe, o nosso sangue, ele tem pH básico, um pH acima de 7, que varia entre 7,35 a aproximadamente 8, certo? Isso significa que o nosso metabolismo, ele funciona melhor com um pH básico, correto? E quando o nosso pH está muito baixo, né, o pH do nosso sangue tende a atingir níveis de acidez, a gente está sujeito a muitas doenças. Há artigos científicos, né, que diz o seguinte, que células cancerígenas não proliferam pH básico, sangue de pH básico. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem lá, né, o seu sangue com pH básico e ela está imune ao câncer porque o nosso sistema imunológico, ele combate células cancerígenas. Dizem, não sou médico, não trabalho na área da saúde, mas pelo vago conhecimento que eu tenho, que nós produzimos mais de 100 tipos de células cancerígenas por dia. Essas células não se transformam, não se proliferam em nosso corpo, exatamente porque o nosso sistema imunológico combate elas. E quanto mais básico for o nosso sangue, melhor serão as condições do nosso sistema imunológico para combater doenças. Volto a frisar aqui, segundo alguns artigos científicos, validado pela Organização Mundial de Saúde, diz que células cancerígenas não proliferam em pH básico. Vou contar uma historinha para vocês. Eu tenho um irmão mais velho do que eu que adorava peixes, né? E ele ama criar peixe. Ele chegou a ter 6 aquários dentro de casa e saía nos córregos por aí pegando peixe. Tinha uma criação só de lambari, tinha outra criação só de peixe-espada. Ele fissurado em aquário. Ele montava os aquários dele. E eu sempre quando eu via ele mexendo nos aquários, ele colocando uma gotícula desse negócio aqui, não sei se era isso, eu era criança na época, eu tinha 12 anos, e eu perguntava, mas por que você coloca isso na água? Eu falava assim, não, para ver se a água mudar de cor, a água ficar amarela, né, se esse negócio ficar verde, os peixes morrem. Mas como ele não é um químico, ele não saberia explicar na época, ele nem chegou a citar o pH, para você ver como é que era o vasto conhecimento. Ele dizia que o dono do estabelecimento que vendia os aquários para ele montar os peixes, dizia, tem que colocar isso aqui para ver, tá? Se essa água ficar amarela é porque ela está tóxica, o peixe morre. Exatamente porque os peixes, para você criar um peixe num aquário, você tem que medir o pH da água, tá certo? E se o pH da água estiver muito baixo, você vai colocar os peixes ali e logo eles vão morrer. Tá certo? Vão dar baixa imunidade deles, eles não vão sobreviver a um pH tão baixo. Correto? Então eu trouxe esse elemento aqui, né? Essa substância, que o nome aqui está escrito teste, né? Ele não fala o nome mas é medidor de pH. Vamos colocar assim. Tá aqui pH tropical, né? E aqui é o seguinte, essa aqui é a água que eu tomo, né? Eu tomo a terceira melhor água do mundo, a melhor água do Brasil. É chamada de água Ibirá, não estou fazendo propaganda, tá? Pelo amor de Deus. Ela tem um pH 9 aí. E aí você pergunta para mim, professor, como é que eu controlo o pH do meu sangue? Consumindo líquidos que tem pH
alto. Por exemplo, se você tomar muito refrigerante, pH 3, você está condicionando o seu sangue a estar constantemente desregulando o pH. A pessoa toma muito café, fuma e toma café, nicotina. Tudo isso daí vai derrubar seu pH. Tá certo? Aí se você tomar água de qualidade, né, com pH acima de 7, correto? Você vai estar regulando o seu pH. Então é importante você ver o tipo de alimento e bebida, principalmente, que você toma. A água que você toma é um excelente dispositivo para regular o seu pH. Então toda vez que você for comprar uma água mineral, olha o pH. Se o pH for acima de 7, maravilha. Tá cheio de água no mercado aí com pH 5, hein? Tá cheio de água no mercado aí com pH 5. Correto? pH 6. É bom a hora de comprar uma água mineral você ver o pH. Então eu vou colocar esse medidor aqui. E é o seguinte. Eu vou ver se a água está no pH nos padrões. O líquido é azul. Se ele esverdear, se ele ficar amarelo, alguma coisa nesse sentido, é porque o pH é baixo. Tá? Agora, se ele continuar azul, o pH é alto. Olha só que maravilha, ó. Estão vendo a coloração azul aí, ó? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, ó, pH mantém-se azul. Tá certo? Então, aqui você tem uma situação em que o pH dessa água está muito boa. Correto? Maravilha? Então, tá aí, eu tô tomando uma água com pH legal. Vou deixar ali, estacionado ali por um tempo, para vocês verem que não é uma farsa, né? Que de repente vocês podem falar que é uma farsa. Você colocou lá o medidor, será que daqui a um tempo ele não vai ficar verde? Não, você pode ter certeza, tá bom? Alunos, vamos fazer um exercício básico agora, 2 exercícios básicos envolvendo pH e indicador ácido-base, tá certo? E na próxima aula vai ser uma aula de revisão de 5 exercícios de química para a gente poder fechar a fatura desse assunto, ok? E aí nós voltaremos mais para frente com aulas de sais, óxidos e já dando uma palhinha aí nas reações químicas com cálculo estequiométrico, tá certo? Vamos lá? Bom, agora nós vamos resolver 2 exercícios básicos só sobre pH e pOH para dar uma palhinha para vocês aí. Mas antes, senão vocês vão achar que eu estou sacaneando com vocês. Lembra da nossa água, né? Sabe, nós colocamos aqui o nosso indicador de pH, né? Isso aqui chama-se azul de bromotimol, tá? Eu procurei saber aqui a fonte aqui, só que aqui não está escrito isso, tá certo? Não tá. Olha que sacanagem, professor, o senhor manda nós ler e não lê as coisas, né? Não, tá, aqui tá muito pequenininho aqui, ó, chama azul de bromotimol. Geralmente é vendido nas lojas aí que vende aquários para peixes. E para você não matar seus peixinhos com pH baixo, você vai usar o azul bromotimol como indicador de pH. Então a nossa água ficou azul, né? Eu usei um galão de água ali, meu, que tem um pH acima de 7, uma água muito boa, por sinal, não estou fazendo propaganda da água, indicada por muitos médicos no tratamento de doenças, inclusive pedras nos rins, né? 3ª melhor água do mundo, 1ª melhor água do Brasil. E aí nós temos aqui, né, o azul bromotimol continuou azul. Se amarelar, o caráter dessa solução é ácido, tá certo? Como não amarelou, continua azul, nós temos caráter básico aqui. Agora, vocês acharam que eu não ia fazer um experimento, né, com uma coisa ácida. Eu peguei aí eu peguei um refrigerante, não peguei um refrigerante colorido para vocês que tem coloração, porque senão não dá pra gente, né, ver corretamente. Eu peguei um refrigerante do tipo à base de soda, aqueles refrigerante branco, eu não quero falar o nome, eu não quero falar a marca aqui, tá? Mas é refrigerante transparente aí, aqui tem água com gás, tem tudo, é um refrigerante normal, mas à base de soda, né, à base de limão, o refrigerante, tá bom? E eu vou aplicar, ó, vou pingar as gotinhas aqui, ó, olha lá, ó,
Ó, como todo refrigerante, olha lá, ó. Amarelou, ó. Tá vendo, ó? Amarelou. Amarelou. Isso significa que essa solução, né, tem caráter ácido. Aqui, ó, eu posso pingar, ó lá, alunos, ó. Eu posso pingar bastante, ó. Ó, vai continuar aí azul, exatamente porque a nossa água aqui é água boa. Água com pH básico, acima de 7. O que acontece aqui, ó? pH ácido é isso, exatamente isso que acontece no seu sangue quando você toma esse tipo de refrigerante. Ele vai baixar o pH do seu sangue, né? Fazendo com que o seu metabolismo trabalhe redobrado para manter o pH entre 7 e 8, que é o pH natural aí do nosso organismo. Só para regular o pH, dependendo do refrigerante que você toma, não quero falar marcas aqui para, né, não gerar polêmicas. Dependendo da marca que você toma, a cada copo de refrigerante corresponde a 10 copos da água boa, só para regular o pH. Por quê? Porque é escala logarítmica, é escala na base 10. É na escala logarítmica, é base 10, é 10 em 10. Então, só para você dar um ponto no pH, você toma um refrigerante, um copo de refrigerante, só para você regular um ponto do pH, você tem que tomar 10 água da boa. Claro que o nosso organismo tem mecanismos de compensação, mas já dizia Freud, a toda compensação gera uma deformação. Provavelmente esse organismo ele vai estar trabalhando num grau de estresse muito grande para poder estar constantemente regulando o pH, porque você toma refrigerante todos os dias, né? Ou 3 vezes por semana, acima de 3 vezes por semana, já é exagerado. A Organização Mundial da Saúde recomenda 500 ml por semana. Seria uma latinha, 2 latinhas de refrigerante por semana, só e nada mais, para você não comprometer a sua saúde. Tem gente que toma todo dia, tem que tomar na hora do almoço, tem que tomar na hora da janta. Ai, eu não consigo viver sem refrigerante. Ai, como se a pessoa nascesse com uma mamadeira de refrigerante na boca, né? Na realidade, a única coisa que você não consegue viver sem durante muito tempo é oxigênio. Você tem que respirar, ó, toda hora. Por isso que a respiração é uma atividade que você só para a hora que você morrer. Então é a única coisa que você não pode ficar sem. Até água você pode ficar até 4 horas sem beber água. Tá certo? Mas oxigênio você não consegue ficar 5 minutos. E quem dera refrigerante, né? Refrigerante você pode ficar a vida inteira sem tomar. Não estou fazendo propaganda contra os refrigerantes. Só estou alertando, né? Alertando vocês aqui a respeito do impacto que isso tem no nosso organismo. Bom, então, agora é hora da gente trabalhar na matemática, né? Isso aqui é puramente matemática, tá? Cálculo do pH, em química, não é química, é matemática. Vocês viram que nós estamos usando funções matemáticas aqui à base logaritmo. É muito bom, é bom a gente ressaltar isso. O que tem de química nessa matéria? É você saber os indicadores, é você saber que um pH abaixo de 7 é ácido, um pH alto é básico, que um pOH baixo é básico e um pOH alto é ácido, que quanto maior for o pH, menor é o pOH, que quanto menor for o pH, maior é o pOH, e que a constante, né, a equação pH mais pOH tem que dar no máximo 14, correto? Porque uma complementa a outra. Quando o pH é abaixo de 7, o pOH vai ser acima de 7. Para se determinar o pOH, você tem que saber a concentração de hidroxila na solução. E o pH é a concentração de hidrogênio H+. Simples. Assim, isso é química. Agora o resto aqui que nós vamos fazer é matemática. Vamos lá. Uma solução, primeiro exercício. Uma solução foi preparada pela dissolução de 0,09 mol de HNO3, ácido nítrico, em água, suficiente para produzir 450 ml de solução. Então, dados, concentração molar do HNO3. Qual que é a concentração? Zero. Concentração não, né? Quantidade, 0,09 mol. Volume da solução, 450 ml, né, de solução. Considerando o ácido totalmente ionizado, calcule o pH da solução.
Opa! Olha isso aqui. Totalmente ionizado. Bom, não sei se vocês sabem, o ácido sofre ionização, lembram? Ó, como é que era a ionização? HNO3, né? Aquoso aqui, libera NO3- mais o H- aqui, ó, para sofrer, para entrar aqui junto com a molécula, formar a molécula de hidrônio aqui, HNO3, certo? Correto? Então isso aqui vai agregar ao H2O aqui, ó, e formando a molécula de hidrônio. Mas vamos deixar só essa questão aqui, ó. O ácido ele tem que liberar esse H+, segundo Arrhenius, para poder formar o hidrônio na ionização. Acontece que eu posso jogar, por exemplo, 30 gramas de ácido numa solução e ele não liberar todos os hidrogênios da sua molécula, liberar só 30%. 30% ionizável. Então, das 30 gramas que eu joguei, somente 30% vai liberar o H+. Isso é constante de ionização. São cálculos matemáticos também que nós vamos fazer em outras oportunidades. Calma. Mas quando ele diz que um ácido ele é 50% ionizável, significa que ele vai, de tudo que você jogar na água, ele vai liberar apenas 50% da molécula, serão liberados o H+. Ali é totalmente ionizável. Então o 0,09 mol, ó, 0,09 mol, 90 mol de ácido, vai liberar 0,090, né? 0,090 mol do NO3 e 0,0. Alunos, deixa eu colocar com uma cor melhorzinha aqui, tá? Vamos lá. Ele falou 0,090. Então, a cada 0,090 mol de ácido, serão liberados 0,090 mol de íon NO3, perdão, e mais 0,90 mol de H+. Ô professor, então quer dizer que todo ácido, né, o 0,090 vai liberar o 0,090 mol. Sim, porque cada molécula de ácido tem uma molécula de hidrogênio, tem um átomo de hidrogênio ionizável, tem um hidrogênio ionizável. Então se aqui sai 9, aqui também tem que sair 9. Lembra dos cálculos químicos de mol? Se não lembra, volta lá para assistir na aula 6, 7 de química, se eu não me engano, tá? Aula 4, 5, 6, uma coisa assim. É 5, 6, 7. Tá certo? Então você volta lá atrás. Então aqui, essa é a quantidade em mols de hidrogênio liberado. Ah, então eu já posso então pegar aqui e a partir daqui calcular o pH. Olha só que ele me deu log de 2 aqui, ó. Quer dizer que eu vou usar. E falou que para calcular o pH eu tenho que usar o menos log. Aqui eu tenho que pensar em termos de concentração de solução. Lembra na definição do pH? Lembra alguns minutos lá atrás que eu falei que era a concentração em mols por litro? Mols por litro. Qual que é o volume da solução? 450 ml. 450 ml representa quantos litros? 0,45 litro, porque um litro tem 1000 ml. Então basta eu pegar o ml e dividir por 1000, que eu tenho 0,45. Então a concentração de H+ vai ser o 0,090 dividido por 0,45 litros. Aí eu vou ter um mol por litro. Ai, professor, sério? Sério. Verdade. Quanto que vai dar ali? Quanto vai dar ali, alunos? Vamos ver quanto vai dar? Isso aqui vai me dar 0,2 mol por litro de concentração. Ah, professor, tá sabendo fazer conta, hein? Ah, qualquer coisa você usa a calculadora. No vestibular não vai poder, hein? Ó, vou fazer só para você não falar que eu sou falastrão. Olha lá, ó. Minha calculadora é científica, ó. Olha lá, faz o cálculo certinho. Tá vendo? Pra você não falar que eu sou falastrão. Então, 0,02 mol. Eu sou a favor do uso da calculadora, desde que você sabe fazer conta, tá? No braço. Aí, alunos, ó. Fechou, né? Eu vou fazer o algebrismo aqui, ó. Vamos fazer aqui? Depois eu apago e uso esse espaço para resolver o exercício 2. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Tá? Daqui para baixo.
Então, pH é menos log da concentração de H+, certo? Esse aqui é o exercício 1, resolvendo. Conta matemática, né? Então, menos log da concentração 0,2, correto? Agora vamos lá. pH vai ser igual. 0,2 é a mesma coisa que log de 2 vezes 10 a menos 1, não é? Olha lá. Professor, agora vai ter o 2 aqui, ó. Se eu aplicar a propriedade de logaritmo, ó, o log, ó, vai ficar log de 2 mais log de 10 a menos 1. Algebrismo, ó. Algebrismo, tá? Matemática isso aqui. Tem nada de... Então, o pH vai ficar como? Menos, a parênteses, log 2, 0,3. Então, 0,3. A base é 10, hein? Volto a frisar. Esse menos 1 vem aqui na frente. Então, vai ficar mais menos 1 vezes o log de 10, na base 10, ó. Certo? Então, o pH vai ser menos 0,3 mais. Aqui, ó, perdão. Mais com menos já dá menos aqui no menos 1. Log de 10 na base 10 dá 1. Então, log de 10 na base 10, 1 vezes menos 1 dá menos 1 com mais menos 1, ó. Olha lá, ó. Quanto que vai dar? Menos 0,3, fazendo o jogo desse sinal aqui, mais 1, 0,7 é o pH dessa solução. Baixíssimo, hein? Nossa senhora, alta concentração hidrogênica aí, ó. Né? De hidrogênio aí nessa solução, 0,7. Entenderam, meus queridos? Então, recapitulando. 0,09 mol com um volume de 450 na solução. Isso significa que a concentração é 0,09 dividido por 0,45, né? 400 ml é 0,45, que vai dar 0,02 mols por litro. É essa concentração molar que eu tenho que usar para colocar ali, né, no cálculo do pH, porque nós estamos falando de solução aquosa, dissolvidos em água, uma quantidade dissolvida em água, certo? Correto? Aí, feito isso, eu tendo é só jogar dentro do log, ó. Aí eu falei para vocês, se aqui fosse 0,1, eu teria 1 vezes 10 a menos 1. Aí o log de 1 na base 10 é 0. Era só eu pegar, não precisava nem fazer log aqui, era só eu pegar o menos 1, né, e transformar em 1, pH é 1, mas como tinha 2 e ele me deu log de 2 para poder usar aí no cálculo. Nossa, professor, como essa química tem matemática, hein? Separa. Isso é uma solução ácida ou uma solução básica? Uma solução ácida, porque o pH é menor que 7. Isso é química. Qual que é o pH dela, professor? 13,3, correto? 13,6. Um pH alto é ácido, correto? pH baixo é ácido. Isso é química. O que nós fizemos aqui para calcular o pH envolveu matemática, tá certo? Correto? Maravilha? Entenderam agora? Vou apagar o quadro e vou fazer o exercício 2 para a gente finalizar essa discussão, correto? Vamos lá? Bom, então é o seguinte, ó. Esse exercício, especificamente esse, é para calcular os pH. Como era um exercício de teste múltipla escolha, ele caiu no ITA há muitos anos, tá? Já faz tempo já. Era um exercício de múltipla escolha. Eu não coloquei todo o exercício, eu coloquei só o enunciado e as duas soluções para a gente calcular o pH. É para calcular o pH aqui, ó. Correto? E como era teste múltipla escolha, ele fala considere uma solução tal, então qual das alternativas é correto? E aí ele coloca lá os pH e pOH. O ideal é a gente calcular o pH desse exercício. Então nós vamos calcular o pH das duas soluções. A primeira solução, ó, 0,05 molar. Vamos ler de novo, ó. Considere as duas soluções seguintes, ambas aquosa a 25 graus Celsius, correto? Então, temperatura não influencia. Primeira solução, 0,05 molar de hidróxido de bário. Molar, essa palavra molar significa mols por litro. Concentração em mols por litro, de hidróxido de bário. 0,010 molar de hidróxido de amônio, correto? Aí entra a nomenclatura, tá? Das bases e nomenclatura, né? Que a gente aprendeu na aula passada. Hidróxido de bário, bário é Ba,
certo? Grupo 2A da tabela periódica. Então, o BA, ele vai ter essa cara aqui, ó. Ô, professor, mas espera um pouquinho, professor, esclarece uma coisa aí para nós. O senhor está calculando o pH de uma base? pH não se calcula no ácido? Sim, meu querido. Entretanto, vou calcular o pOH dela e depois do pOH eu determino o pH. Até porque está em solução aquosa, ó. 0,05 molar significa mols por litro, tá? Essa palavra molar, correto? Então, ó, 0,05 molar, solução hidróxido de bário, mols por litro. Então, isso significa que em uma solução aquosa eu vou ter BA, olha aqui, ó, dissociação iônica da base H-2. Balanceando, um bário aqui, né, e aqui 2, ó, correto? 2 OH aqui para balancear. Se eu tenho 0,005 molar aqui eu vou ter 0,005, porque é um aqui, só que aqui é 2, ó. 2 vezes 0,005. Isso vai me dar 0,010 molar. Olha lá, ó. É dose dupla ali. Maravilha? Tranquilo? Beleza. Então a concentração molar aí, professor, de hidroxila, OH-, a concentração molar é 0,010 molar. Sim, que corresponde a 1 vezes 10, quantas casas decimal? Menos 2 mol por litro. Eita, o que o senhor falou, professor? Que quando é 1 aqui, eu não preciso me preocupar em colocar log, basta eu olhar a potência de base 10, menos 2, como é hidroxila, OH-, o meu pOH dessa solução é igual a 2. Maravilha, aluno! E aí eu finalizo aqui, ó, eu carimbo aqui, ó, se o pOH é 2, o pH vai ser 12, porque a soma dos dois tem que dar 14. Puxa vida, professor, como é fácil isso, hein? Eu achando que esse negócio era difícil só porque tinha log no meio. Coisa fácil, meu querido, é fácil. Correto? Maravilha! Agora vamos na hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Amônio não é o marido da amônia, tá? Amônia é NH3, o amônio é NH4. Então o hidróxido de amônio é o NH, ó. NH4OH. Numa dissociação iônica, vai ficar mais um aqui, OH menos aqui. Então, 1 mol aqui produz 1 mol aqui, 1 mol aqui. Maravilha! Uai, ô professor, lá é 0,010, né? Isso, 0,010, né? Vai ter 0,010 molar aqui, mais 0,010 molar aqui, concentração molar aqui, ó. É só olhar aqui, ó, 1 para 1, tá? Aqui no balanceamento aqui, ó, uma de hidroxila. Nossa, aqui um feio, né? Tá meio torto assim, mas deixa feio mesmo. Tá certo? Maravilha, maravilha, olha lá, ó. Ah, então matou, professor, não precisa nem fazer log, né? Por quê? Porque a concentração da hidroxila vai ser 0,01 molar, que representa 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso! E aí? E aí que é o mesmo esquema da outra. Imagina só se aqui fosse o número 4, o número 3, o número 7 aqui. Aí nós ia ter que usar, né? 7 vezes 10 a menos 2 e aparecer log de 7. Ele tem que dar no exercício. Você não é obrigado a saber, porque não tem calculadora. Tá certo? Você não é obrigado a saber, você pode saber calcular o logaritmo. Quando as bases, né, são correspondentes, você tem log de 8 na base 2, o 8 é base 2, porque do 8 é 2 ao cubo, aí dá para você calcular. Mas nesse caso aqui, log de 7 na base 10, você não é obrigado a saber, tem que dar. Mas como ele não deu, provavelmente aqui o meu pOH vai ser quanto, professor? 2. Aí eu carimbo, né, professor? Aí eu já carimbo aqui o pH, porque se o pOH é 2, o meu pH
vai valer 12, porque a soma dos dois é 14. É isso aí, meninos. Entendeu a importância? O mais importante, eu acho que o mais legal dessa aula foi a importância do pH no nosso sangue, ó. Olha lá, eu joguei, ó, o refrigerante, ó. Eu teria que jogar mais água aqui da boa, acabou ali. Mas eu teria que jogar mais água da boa aqui para a gente poder melhorar essa condição, tá? E próxima aula, nós vamos vir com exercícios de revisão de ácidos e bases. Com certeza eu vou trazer mais um exercício de pH e pOH aqui para vocês, tá? Então nós vamos ver 5 exercícios de revisão de ácidos e base, reações de neutralizações, essas coisas, né? De neutralização ácido-base, nomenclatura, aquilo que a gente viu até agora. E depois dessa aula de revisão, nós voltaremos com a matemática. Daremos uma aula de números complexos e já entrando em definições aí de polinômios para encerrar a nossa parte de funções em matemática. Maravilha? Maravilha? É isso aí. Um forte abraço e te vejo no futuro. Se inscreve em nosso canal, dê um like em nossos vídeos, teste comentários, sugestões e críticas serão bem-vindas, ok? Maravilha, até lá!